Por essa oportunidade, por esse culto abençoado, em nome de Jesus, amém? Convido você a estar comigo, lendo a palavra de Deus, nessa manhã. Vamos ler o Evangelho, estamos no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo dado por Lucas, e chegamos no capítulo 6 agora. E nós vamos ler hoje os versos 17 a 26, amém? Pedreiro, irmãos, pedreiro. Desafio, sim, glória a Deus. Mas Deus é bom, e aquilo que está aí contido é vida para todos nós, em nome de Jesus. A gente vai entender hoje que o Senhor quer salvar e salvar a todos e todas, em nome de Jesus, amém? Encontrou aí, nós vamos projetar aqui também, capítulo 6, verso 17, da palavra de Deus, diz assim, o Santo Evangelho: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram purificados, curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão saciados, satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque haverão de rir. Bem-aventurados vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Amém? Senta no teu lugar para sermos desafiados por este momento do Evangelho. Muito importante que você entenda o Evangelho, porque entendendo o Evangelho, entendendo a palavra, você entende o coração do Senhor para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, veja, uma das mais acertadas metáforas da vida, compara a vida a uma caminhada, né? E nos últimos séculos, a humanidade percorreu um caminho para dentro de si mesma. Um caminho para dentro de si mesmo, e parece que está difícil voltar desse caminho, porque quanto mais passam os anos, isso se aprofunda. E as pessoas vão entrando para dentro de si mesmo. Com a Revolução Francesa, no século XVIII, inventaram um termo que é indivíduo. Antes não tinha isso, indivíduo. E aí, a partir daí, parece que o mundo todo gira em torno dos indivíduos. Essa coisa que nós inventamos, essa palavra. A dita modernidade, hoje, o mundo moderno, se tornou sinônimo de individualismo. O indivíduo se torna um fim em si mesmo. Cada um. Indivíduos. E quando o interesse é apenas do indivíduo, o que é comunitário, uma vida em comunidade, por exemplo, não tem nenhum interesse, não causa interesse nas pessoas. Porque, afinal de contas, interessa o que me pertence e não o que é de todo mundo. Eu estou tentando falar para você um pouco para onde nós estamos caminhando. E com isso as pessoas passaram a buscar um estilo de vida onde eles valorizam mais a independência. Nós queremos ser independentes, nós queremos ser autônomos, uma palavra que me dá calafrio, autônomos. Porque autônomos é auto, sou eu, e nomos é lei. Então, a minha lei é que importa, é a minha. Observe bem esse tempo que a gente vive. É um tempo extremamente agitado, sim ou não? Essa semana minha esposa falou, não é possível que nós já estamos no mês de março, não é possível. Não, porque está tudo assim, né? É um mundo agitado, é um tempo frenético. É tanta novidade o tempo todo que a gente fica zonzo. As tecnologias, coisas novas para fazer, mas no fundo, nesse tempo todo, a única coisa que realmente importa para as pessoas são elas mesmas, são as suas posses e as suas conquistas individuais.
No fundo, é tudo que importa. O pensamento moderno colocou o tal do individualismo no centro de tudo. Você precisa compreender, se o ser humano é a referência de si mesmo, nós somos referências para nós mesmos. E dessa forma, para cuidarmos de nós mesmos e dos nossos próprios interesses, tem uma ferramenta que é essencial e sem ela não acontece o que é a tal da autossuficiência. Autossuficiência é aqui que eu quero me debruçar com você. Porque se tem algo que nós podemos usar como definidor desse ser humano que nós estamos vivendo hoje, moderno, é a tal da autossuficiência. O que é isso? O que é esse palavra? O que é autossuficiência? Bom, nós mesmos, suficientes. Pensa um pouco nisso. Nós somos suficientes. Nós mesmos. Nós nos bastamos a nós mesmos. Nós não precisamos de nada mais. A autossuficiência é uma postura de vida marcada pela autoconfiança e pela busca constante de autonomia. Eu estou traçando aqui um pouco do quadro do mundo que a gente vive. Uma pessoa autossuficiente acredita em si mesmo acima de tudo e pensa que a felicidade plena, a realização de tudo na sua vida, a realização dela depende de ninguém mais além dela mesma. Andam falando aí de uma espécie de uma doença chamada síndrome da autossuficiência. Porque agora a gente inventa síndrome para tudo, é uma coisa chata demais. Síndrome da autossuficiência, que é essa busca excessiva por independência que pode levar as pessoas a um isolamento social. Você busca tanto ser autônomo, independente, só para você, que você se isola do resto do mundo, com as pessoas existindo como se elas não precisassem de ninguém, não precisassem de ajuda, não precisassem de conselho, não precisassem de apoio alheio, não. É cada um no seu quadrado, né? Diz já o... Morando em apartamentos de 25 metros, né? Que o Carla não me perdoe, né? Morando em apartamentos de 25 metros, abominando a possibilidade de se casar. Casar, pelo amor... Ter filho, então, Deus me livre disso. É eu e o meu mundo. Nós estamos com um problema, uma crise de natalidade aí no Brasil, que está nascendo, nunca nasceu tanta pouca criança no mundo como hoje em dia. E qual é o problema disso? O problema é que nós estamos envelhecendo. A maioria da população está ficando velha, e isso causa uma crise social. Porque as pessoas não querem mais esse negócio de ter... Não tem. Isso tem causado problemas de saúde mental nas pessoas. Isso tem sido um problema. A vida se resume a ela mesma. A pessoa acredita que ela pode controlar a sua vida e ela não precisa de ninguém. Quem dirá precisar de Deus? Veja isso. É a supervalorização do que a gente entende como ego. Ego. A busca pela autonomia absoluta. Rejeitando qualquer lei que não seja dela. Rejeitando, sobretudo, qualquer tipo de dependência de fora, dependência externa. Eu não dependo de ninguém. O ego humano faz com que ele acredite que ele pode controlar tudo. A força, o talento, os bens, são tudo que ele precisa. E aí qual o problema aqui, porque eu estou dizendo tudo isso? O problema aqui é que eu sou crente, né? Eu não sei se nós somos crentes sim ou não. Nós estamos numa igreja cultuando ao Senhor. O problema aqui é que esse discurso de autossuficiência bate de frente, tromba, com Jesus dizendo no Evangelho que nós seremos profundamente infelizes se nós dependemos somente de nós mesmos. Tem uma trombada aqui entre esse mundo construído e Jesus Cristo. Aliás, a maior dificuldade de um crente deveria ser se relacionar com esse mundo que ele vive. Isso devia ser um desafio enorme. Por quê? Porque um crente é alguém que em tudo depende do Senhor. Tem crente aqui nessa manhã? Isso é ser crente. Veja, crente é alguém que para viver precisa estar próximo de Deus, porque é com Ele que vai vencer todos os obstáculos. Isso é ser crente. Quer dizer que ser crente e ao mesmo tempo ser autossuficiente é invenção na cabeça de gente desviada assinando do diabo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus pede para a gente aceitar tomar a nossa própria cruz e não ficar reclamando, mas ao invés de reclamar, nos alegrarmos, né, com as dificuldades, porque nós não dependemos de nós mesmos para vencê-las. Pode ficar feliz aí com essa tua dificuldade, porque você não precisa se preocupar, eu vou te ajudar. Porque somente com Jesus nós seremos capazes de suportar as nossas misérias, as nossas necessidades, as nossas dores, as injustiças, as dificuldades.
só com Ele, porque com Ele vai transformar, Ele vai nos ajudar a superar, desde que nós creamos nele com fé, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, amém? Precisamos disso. Portanto, Jesus nos convida a abandonar a ilusão da autossuficiência e a reconhecer o quê? Que nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle porque a nossa verdadeira segurança está em, Salmo 91, está onde, Idri? A nossa verdadeira segurança está em Deus, o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Agora veja, por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Porque esse pastor está viajando? Não, eu estou falando tudo isso porque nós lemos o trecho do mais famoso sermão de Jesus. O mais famoso sermão que a humanidade já ouviu. Aliás, que em Mateus é o sermão da montanha, mas em Lucas é o sermão da planície, né? Não sei se você percebeu, é muito interessante isso. Mas os dois tratam do mesmo tema. Nós estamos falando da mesma coisa. Os dois evangelistas relataram esse dia de pregação, porque é um dia de pregação, mas a memória de cada comunidade, porque eram duas igrejas que escreveram esses textos, uma de Lucas e outra de Mateus, mas cada uma retrataram aqui esse dia de pregação de maneiras distintas, cada um preservou, porque a comunidade de Mateus lembrou, depois de muitos anos, a memória que eles guardaram era de Jesus subindo no monte para pregar, né? Mas Lucas diz que não. O que a memória daquela comunidade de Lucas lembrou é que Jesus já estava lá no monte. E ele estava no monte por quê? Porque ele subiu lá para orar. E Lucas diz, ele orou a noite inteirinha. E ele orou a noite inteirinha por quê? Porque ele tinha que escolher o resto dos seus apóstolos. Lucas chama eles de apóstolos. E ele chama então os 12 apóstolos. Eram até aqui, que nós estamos meditando, 5, né? Os 4 pescadores e Levi. Agora ele chama os outros 7 e o time está completo, 12. E ele passou a noite lá, chamou os 12. Depois que ele escolheu os 12, o evangelho diz que ele desceu do monte e parou no lugar plano. Então a pregação é na planície. E aí veja, ali tinha uma multidão e muitos outros discípulos, diz o texto. Uma multidão, uma imensa multidão, vinda de toda a Judéia, que é do país, vinda de Jerusalém, que é o centro, vinda do litoral de Tiro e Sidom, que é fora de Israel, de todos os lugares. Jesus estava famoso, e vieram ali, diz o texto, para ouvi-lo e para serem curados de todas as suas doenças. E aí é interessante, o texto diz que eles eram curados, porque os possessos por espíritos eram libertados, e todo mundo tentava tocar nele, encostar a mão nele, porque dele saía poder para curar, e ele curava todo mundo. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Veja esse momento, Jesus descendo do monte para ir ao encontro e ser tocado por uma multidão de necessitados. Obra de Deus, ministério aqui, missão. O texto diz que ele olhou para os seus discípulos e começou a pregar o seu sermão. E você sabe o mais famoso sermão já pregado na terra? Ele começa com o quê? Com as bem-aventuranças, tanto em um quanto em outro. O início é a tal das bem-aventuranças. E aí, aqui está a essência do Evangelho de Jesus Cristo, e que infelizmente, esse momento eu penso ser muito mal compreendido. Eu já vi pastor patinando aqui, patinando, não dizendo nada, mal compreendido. Por isso eu preciso me ater aqui com vocês nisso, para entender o que Jesus está falando aqui, também. A primeira questão importante aqui, e neste momento aqui, que Jesus desce, e ele olha para essa multidão, para os seus discípulos, essa multidão de necessitados, e ele começa a dizer que eles podem ser felizes. Isso é estranho, sim ou não? Isso me causa estranheza, porque como uma multidão de gente doente, pobre, faminta, necessitada, pode ser feliz? Né? Eu quero entender isso. A palavra bem-aventurado aqui, só para você perceber, porque são as bem-aventuranças, e ele usa uma palavra que é macariós, ou no plural, macarioi. E o significado dessa palavra é feliz. É um chamado para as pessoas serem felizes, mas não é qualquer felicidade, porque macarios é uma felicidade profunda de alguém que recebeu um favor. Tanto que outra possibilidade de tradução bem interessante aqui seria de bendito, né? Quem que é alguém bendito? É que recebeu um favor de Deus. Então veja, Jesus usa a palavra macariós porque ele está falando de um sujeito, de alguém que é feliz, porque é um afortunado, é um bendito, porque recebeu um favor de Deus. Esse é o conceito de felicidade. Bem-aventurado não é quem ganha na Mega Sena. Apesar que eu confesso que eu ficaria bem contentinho. Mas não é isso não. Porque felicidade aqui,
para o Senhor, bem-aventurança é alguém que desfruta e conta com o favor de Deus, e por isso é muito feliz. Tem um caminho de felicidade aqui, porque ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja na maior dificuldade, ainda que esteja na pior, sabe que não está sozinho. Nós já cantamos isso aqui hoje, não está sozinha, porque recebe o consolo e a sua vitória vão vir do Senhor, que se faz presente na sua vida. O nome disso é alguém feliz. Jesus começa o seu sermão dizendo assim, bem-aventurados, ou seja, felizes são os pobres, porque a eles pertencem, porque a vocês pertence o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, porque vocês serão satisfeitos. Felizes vocês agora que choram, porque vocês haverão de rir. Felizes vocês quando vos odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, dizendo que vocês são maus por causa de mim. Se enchem de alegria, aliás, se enchem de alegria não, regozijem-se, presta atenção, pobres do mundo, pulem de alegria, porque a recompensa de vocês virá do céu, pois assim trataram os antepassados de vocês, os profetas. Observa isso aqui, observa que aqui tem um personagem que Jesus diz que pode ser feliz. Observa que absurdo. Quem que pode ser feliz? Uma pessoa que é pobre, que passa fome, que chora e ainda por cima é perseguido. Esse indivíduo pode ser feliz. Observe como isso é um absurdo comparado com o que nós entendemos de felicidade nesse mundo dos indivíduos. É um absurdo ou não é? As pessoas que são assim são felizes? Não. Por outro lado, o Senhor prossegue o seu sermão dizendo: mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vocês passarão fome. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês que quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados de vocês trataram os falsos profetas. Aqui tem outro absurdo, porque aqui tem um personagem que é o sonho de consumo de todo indivíduo moderno, que veja, segundo Jesus, pode ser muito infeliz. Que personagem? Uma pessoa rica, que tem abundância, que vive rindo e aplaudido e bajulado por todo mundo. Esse Jesus é confuso, ele é bem, né? Que doideira é essa, que coisa absurda. Ou seja, o que todo mundo quer hoje em dia pode ser fonte de muita infelicidade. Quem é que não sonha com isso? E eu quero que você entre aqui comigo, você precisa compreender por que Jesus está falando isso. Porque, como eu disse para vocês, isso aqui é um texto às vezes muito mal compreendido, nesse mundo de indivíduos. Por quê? Resume, o ensino de Jesus é dinheiro. E a gente só pensa em dinheiro, só que não. Jesus aqui está realmente, ele está realmente condenando não somente o engano das riquezas, mas ele também está condenando a ilusão da autossuficiência. Aqui está o problema desse sermão. A ilusão da autossuficiência. Não que para ele injustiça social não seja um problema, porque é um problema enorme, porque eu não sei se você sabe, o Senhor escolheu um lado. Deus tem lado, e o lado do Senhor é o lado dos menos favorecidos, é o lado dos menores, é o lado dos mais vulneráveis, o lado do Senhor é dos mais simples, dos mais humildes, dos desprezados por este mundo. Esse é o lado do Senhor, porque para Deus importa o reino de Deus e a sua justiça, e se tem justiça, todos merecem as mesmas condições. Para Deus é assim, não se engane. Por isso que esse mundo jaz no maligno. No reino que é de Deus, nunca será normal que um indivíduo seja dona da riqueza de um país inteiro, enquanto milhões de pessoas sofrem sem ter o mínimo para ter uma vida digna. Nunca. Onde é o Senhor, a riqueza existe, mas ela é usada para abençoar quem? Todo mundo. Porque todo mundo tem que ter dignidade na vida, não só um indivíduo. Por isso, sim, o Senhor diz que os pobres podem ser felizes, e que infelizmente os ricos correm um risco enorme de serem profundamente infelizes. Por quê? Você vai ter que entender isso aqui comigo. A questão para Jesus, onde é que nós encontramos para entender isso? Está na tradução das palavras, no original grego. E eu fui dar uma estudada nisso, porque nesse mundo dos indivíduos, pensando só em conquistas, quando a gente fala em pobre e rico, a gente pensa logo em dinheiro, sim ou não? Só que Jesus não, Jesus vai além. Jesus aprofunda mais. O problema não é o dinheiro. E aqui eu quero que você compreenda comigo. No sermão de Jesus, a palavra para pobre é ptochoi, um palavrão. Ptochoi, essa palavra é usada para definir alguém que depende dos outros para viver.
Uma pessoa que não tem nada e depende dos outros para viver. É isso que Jesus está falando aqui. Ele não está falando apenas de alguém que não tem nenhum dinheiro. Porque senão, a palavra para alguém que não tem nenhum dinheiro seria penês. Mas não é essa palavra que ele usa. Quando ele fala ptochoi aqui, ele está dizendo alguém que não tem nenhum dinheiro e que depende dos outros. Aqui está o centro do problema para Jesus. E que depende dos outros. Portanto, para ele, a pessoa não ter nada, ela pode não ter nada, mas ela pode ter o bem mais precioso desse mundo, ela pode ter o Senhor e depender de Deus para viver, e por isso nele bota a sua confiança. Entende que é esse ptochoi aqui para Jesus? O que ele quer dizer com isso? Pobres. Veja, por outro lado, a palavra que ele usou para rico é plousios, palavrão, né? Plousios, que diz a respeito de alguém que é cheio de si mesmo. Alguém que, porque tem dinheiro, estufa o peito e é opulento. Alguém que se levanta e se exibe, gosta de ser aplaudido, gosta de ser exaltado. Por quê? Porque acha que é autossuficiente e confia nas suas riquezas. Você entende que Jesus está indo mais a fundo do negócio? Não é o que está nos olhos? Nossa, aquele homem é rico, aquele ali é pobre. Não é isso. Tem uma profundidade aqui. Nessa manhã, eu quero que você entenda o Evangelho, que ele quer chamar nossa atenção para algo muito complicado, e é muito mais complicado do que somente dinheiro. O problema não é só esse, porque Jesus tem um olhar mais aprofundado. E aqui, quando Jesus prega que serão felizes os pobres e aflitos, e lamenta a situação que pode chegar alguns ricos e sendo aplaudidos, ele não está exaltando a pobreza material como uma coisa boa que nós temos que buscar, que deve ser. Não. Ele está exaltando o quê? A humildade e a dependência de Deus. Entende isso? Isso que é importante para o Senhor. Os pobres sabem que são frágeis, pobres sabem que é incapaz e admitem que precisa de ajuda e por isso recorrem ao Senhor. Então, um personagem aqui, da mesma forma, ele não está simplesmente condenando as riquezas. Não é esse o problema, mas ele está condenando os ricos que acham que são autossuficientes, que confiam exclusivamente em si mesmo e no que tem e por isso pensa que não depende de ninguém. Aqui está o centro do problema para Jesus. Não é grana. É dependência, não é grana, é confiança. A fonte de toda a riqueza está aqui diante de nós. Para ele o problema da riqueza não é o dinheiro em si, mas é o que ela provoca na alma humana. Dinheiro não é e nunca foi problema para o Senhor, mas aquilo que ele provoca aqui dentro é um grande problema. Você está compreendendo isso, sim ou não? Está difícil essa palavra? Vocês estão entendendo isso, queridos? Em nome de Jesus, isso é tão importante, porque o dinheiro pode gerar apegos muito nocivos. Por isso que Jesus alerta, e não só aqui, embora em outros momentos. O dinheiro pode gerar apego ao poder, por exemplo. Pode levar uma pessoa ao orgulho, à arrogância, à autossuficiência que vai produzir o afastamento de Deus. Não porque Deus quer se afastar do rico, mas é porque ele tira Deus do seu lugar e coloca outra coisa. Os envolvidos no banco master aí que eu digo, né? Principalmente os evangélicos. Deus sai. Por que Deus sai da vida? Porque Deus quer sair? Não, porque você colocou outra coisa no lugar dele. Você se afastou do Senhor. Observa isso. Quando nós acreditamos em nós mesmos, tudo que nós temos, em tudo que nós conquistamos, e achamos que isso é fruto apenas do nosso mérito, nós estamos tirando alguém da equação aqui, nós estamos diminuindo e pensando que nós não dependemos de nada, nós não dependemos de ninguém, muito menos de Deus. Que está o problema desse sermão de Jesus? Não foi à toa que Jesus, com a sua santa sabedoria divina, diz que o dinheiro pode se tornar um ídolo, né? Acho que talvez nós vamos meditar nisso. Dinheiro pode virar mamão, um ídolo. E isso é um problema, porque ele vai começar a dominar as pessoas. Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas fazem isso. O dinheiro pode ter esse poder. Jesus não está exaltando a miséria. Jesus não está exaltando o sofrimento, a injustiça, as perseguições como fonte de felicidade. Não é isso. Assim como ele não está condenando a riqueza, ter dinheiro, não é isso. Eu quero que você compreenda. Deus não fica feliz com a fome, com a pobreza, com a dor, com o pranto dos seus filhos, das suas filhas, não. Da mesma forma, Deus não tem problema com riqueza, inclusive, porque será através das riquezas que vai ser feita a justiça na terra. Como foi dito aqui hoje, é através delas que a justiça de Deus é feita na terra. Porque Jesus abriu o seu sermão aqui, e eu fico intrigado com ele. Por que é que ele disse em alta voz: felizes são vocês os pobres, os que choram, os que passam fome, que são perseguidos? Por quê? Por que ele diz: ai de vocês os ricos e exaltados? A partir de onde Jesus olha? O que Jesus está vendo aqui nessa multidão? Jesus não vê outra realidade. Jesus não é alienado. Tem gente dentro da igreja aí que pensa isso. Não, ele não é. Jesus não quer dizer, por exemplo, para os pobres: olha, pobres, tranquilo,
fique em paz, porque no reino de Deus, quando acaba tudo, quando vocês morrerem, não vai ter essa injustiça, tal. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus vê a realidade daquele. O texto diz claramente que ele viu aquela multidão, ele viu aquela situação, ele viu a dor e a injustiça que está no mundo, e ele se incomoda, ele quer intervir nisso. Ele não veio aqui à toa, ele veio para implantar o reino de Deus e a sua justiça, mas ele faz isso a partir de outro olhar. Jesus olha de outra forma, e ele quer mostrar para mim e para você onde está a raiz de todo sofrimento e a fonte de toda felicidade, amém? Uma que nós temos que evitar, outra que nós queremos a todo custo. A raiz de todo sofrimento e a fonte da felicidade. Isso que é precioso. Dinheiro é necessário para garantir o mínimo de dignidade para uma vida? Sim, e por isso todo mundo precisa. Todo mundo, aliás, precisa, não tem direito. Isso tem que ser garantido. Mas quem disse que somente dinheiro resolve todos os problemas? Se resolvesse, rico não teria problema, sim ou não? Mas até onde me consta, tem muitos, né? Ou não? Você percebe que Jesus vai além? Não é esse o problema? Sabe o que significa isso? Que nós precisamos de dinheiro. Sim, mas não só. Querido, em nome de Jesus, seja pobre ou seja rico, nós temos que tomar posse disso. Nós precisamos de dinheiro, sim, mas não só. Nós precisamos sim de dinheiro, mas também precisamos de algo muito maior do que ele. Nós precisamos de dinheiro, mas precisamos de algo muito maior do que esse ídolo, em nome de Jesus, amém? Presta atenção, não é olhar por fora. Quando a gente olha por fora, nós vemos de um lado a opulência que o dinheiro propicia, e de outro, a carência, a miséria que a falta de dinheiro produz. Mas Jesus olha mais dentro, porque o problema não é o dinheiro, mas é o que ele ou a falta dele produzem na alma humana. A gente julga as pessoas como? Pelo que tem e que não tem, né? Bom é o rico, os fariseus faziam isso, mas Jesus não. Jesus olha o que esse dinheiro aí produziu dentro dele, na sua alma. Observa que são dois personagens. Um inferiorizado, se escondendo, envergonhado da sua situação, porque não tem nenhum dinheiro, inclusive é perseguido. Outro exaltado, enaltecido, que se exibe porque quer ser aplaudido, e nisso coloca a sua confiança. Aqui tem dois personagens, nos dois, independente da situação, existe a possibilidade de ser feliz ou não. Jesus não está abolindo a possibilidade de um ou outro ser feliz. Tem algo que pode fazê-los muito felizes, ou pelo contrário, muito infelizes. O quê? A dependência de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Tem povo que depende de Deus aqui nessa manhã? Você está entendendo essa palavra, querido? Comunidade, vocês estão recebendo isso? O que define a nossa riqueza não é nosso dinheiro, é a nossa dependência de Deus. Aqui tem um problema para Jesus. Jesus não fica olhando na terra quem é rico, quem é pobre. Lógico que a riqueza que tem aqui, ele quer usar para abençoar todo mundo. Mas ele fica olhando para cá e vê quem é que depende de mim, quem é que me obedece, como disse a nossa irmã aqui hoje. O que a gente faz com isso que Deus tem colocado na nossa mão? O que o pobre tem de sobra não é dinheiro. A sua riqueza é outra, porque ele tem outra fonte de felicidade. Qual? É saber que ele conta com o favor de Deus. É isso que Jesus está falando. Por outro lado, rico tem dinheiro de sobra, sobrando, mas pode ser o mais miserável dos seres. Por quê? Porque confia somente no dinheiro e não conta com o favor de Deus. Aqui está a fonte de pobreza, de miséria. Mas tem tanto dinheiro, mas é miserável. Você já viu aquela frase que o cara é tão pobre que tudo que ele tem na vida é dinheiro? Só tem dinheiro. Se ele for autossuficiente, esse é o grande mal desse mundo dos indivíduos, caminhando para dentro de si mesmo, produzindo essa coisa em nós. Então, a partir do início desse sermão de Jesus aqui, que eu espero que você tenha entendido, eu quero dizer algumas coisas para vocês que eu aprendo com essa fala de Jesus e que podem nos ajudar a entender esse mundão tão injusto e como Deus nos vê nele, entende? Independente de quem somos nós. Como é que Deus enxerga a nossa vida nesse mundo? E uma coisa que eu queria dizer para vocês, vou dizer só duas, mas uma que eu quero dizer hoje, é o seguinte, presta atenção aqui, leia esse texto. Seja você rico ou pobre, entenda que Jesus quer a tua felicidade. Você entende isso? Seja você quem você seja, pobre ou rico, não importa. Tudo que importa é que Jesus quer que você seja feliz. Se tem coisas que nos fazem felizes e coisas que acabam com a nossa felicidade, Jesus quer te mostrar a fonte de toda a felicidade, porque tudo que Ele quer é isso. Observa, a razão pela qual Ele iniciou o seu sermão mais famoso, com as bem-aventuranças, é porque aquilo que está ardentemente desejando no coração do Senhor é a nossa felicidade. Isso é um propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós carregamos no profundo do nosso ser uma fome. Por isso que a gente chama de felicidade, sim ou não? Quem é aqui que não quer ser feliz? Né? Tem os que martirizam, mas felicidade é o que a gente busca, sim ou não?
Então veja, Jesus inicia o seu sermão falando exatamente disso. Em sua pregação, o Senhor diz que nós seremos profundamente felizes se nós aprendermos a dependermos de Deus. Dependermos de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, porque a presença dEle, porque o reinado dEle sobre nós são fonte de felicidade. Isso que a gente quer tanto, e que a gente busca em tanto lugar e não acha. Cadê a tal da felicidade? Estou atrás dela, pastor, e não acho. Eu estou te dando um caminho aqui. O próprio Deus, presta atenção aqui, Deus se oferece a si mesmo, como fonte de abundância, de alegria, de paz, de consolo, de esperança. Deus é a tua terra prometida, Ele é presença visível, Ele é misericórdia. Aí está a fonte de toda a felicidade que você precisa, meu irmão. Deus mesmo, Deus. Tudo que nós precisamos para ser feliz é Ele. Um dos maiores equívocos das religiões é apresentar Deus como esse velhinho carrancudo, preocupado em castigar todo mundo e mandar todo mundo para o inferno. A religião fez isso. Aliás, a igreja, para mim, fracassou muito, redondamente nesse quesito, porque ela não soube apresentar Deus como Ele é. Ele é um pai querido que deseja a felicidade dos seus filhos e das suas filhas. Deus é isso, esse é o projeto de família do Senhor. Parece que quando as pessoas se convertem, a felicidade tem que ser guardada dentro do guarda-roupa, porque ela deixa de existir, sim ou não? Confessa para mim, quando você vem para a igreja, você não fica essa impressão? Eu vou me converter, acabou minha alegria, acabou as festas, acabou tudo, porque acabou a felicidade. Meu irmão, ser cristão é viver sob uma exigência constante de leis, doutrinas, é pecado, é penitência, é isso, aquilo. Quer dizer, a vida do crente se torna um negócio mais pesado, mais chato, mais insuportável nesse mundo. Queridos, que diabo é isso? Porque a gente não enxerga o Senhor, a gente não entende. Talvez por isso todo esse desinteresse dos indivíduos por Deus, preocupados somente em si mesmos, porque eles estão preocupados com si mesmos, buscando a sua felicidade, e eles não entendem que não é em si mesmo, mas está em Deus a felicidade. Talvez a igreja falhou nisso e falhou feio. Portanto, a primeira questão relevante aqui, que eu quero chamar a tua atenção nessa pregação de Jesus, é que ele sabe que independentemente de quem somos, queridos, se nós somos pobres ou ricos, se nós somos brancos ou pretos, homens ou mulheres, se nós somos jovens, velhos, nós todos queremos ser felizes, sim ou não? Você quer ser feliz? Todos nós queremos, e por isso nós que não sabemos como alcançá-la, nós não sabemos onde ela está, veja, nós recebemos a palavra de Deus nessa manhã, nos dando o endereço da tal felicidade, o endereço dela. A felicidade, meu irmão, minha irmã, não vem das coisas que você adquire, não vem dos bens, não vem das riquezas, elas podem até, essas coisas todas, trazer pequenas satisfações, mas ela nunca vai trazer felicidade. Você entende isso? Felicidade não é ser dono do poço. Quando a gente louvava, eu lembrei disso. Felicidade não é ser dono do poço, mas é ser manancial de água viva para os outros, que sacia a sede. Felicidade não é ser dono do fogo para aquecer, ter o fogo, mas é ser fogo que aquece quem está com frio. Felicidade, meu irmão, não é escutar música, mas é ser música para alegrar a tristeza dos outros. Isso é felicidade. Felicidade não é ter dinheiro, que pode comprar tudo que quiser. Felicidade é usar esse dinheiro para fazer os outros felizes, também junto com você. Porque que adianta você sozinho dentro de casa dando risada? A gente sorri, porque a gente sorri para os outros, sim ou não? A gente quer ser feliz juntos. Então o que adianta? A felicidade não é só crer no Evangelho, mas é sentir o Evangelho ardendo aqui dentro, e ser Jesus na vida de quem necessita. Isso é felicidade, amém? Que amém, legal, hein? Glória a Deus, comunidade. Você entende isso, sim ou não? Eu estou empolgado com esse momento, porque nós diminuímos isso, é uma questão de fazer conta da conta bancária, não é isso, é muito mais. O Senhor espera muito mais de nós, em nome de Jesus. Você compreende isso? Então, lendo esse sermão, nós entendemos que o Senhor não quer a dor, a tristeza, o sofrimento, muito pelo contrário. Deus quer o ser humano inteiramente realizado, plenamente realizado, e que ele viva e que ele seja feliz. Lá no teu lar, tudo que o Senhor quer ver é paz e felicidade, na tua vida, no teu coração, aqui dentro. Jesus acredita na vida, meu irmão. Jesus quer que a gente viva intensamente, juntos, não só como um indivíduozinho. Felicidade tem que alcançar todos e todas. Isso é muito importante. Nós vivemos nesse tempo focado nos indivíduos, e nele a felicidade, sabe o que é? É resultado das nossas compras, das sacolas que a gente traz do shopping. Essa sociedade de consumo invadiu tudo, né? Porque quando você está depressivo, o que você faz? Compra um celular novo, que acaba a depressão.
Invadiu tudo. Você está depressivo? Faz uma plástica. Parece que tudo, querido, presta atenção. Porque a gente entende nessa leitura que ser feliz é não depender de ninguém. Porque se a gente tiver o cartão de crédito, a gente vai lá e compra o que a gente quiser, a gente não precisa pedir satisfação, a gente vai lá e compra o que está no nosso coração. E aí nós seremos os mais realizados dos seres. Só que não. O mundo não está realizado. Essa sociedade não realiza ninguém. Diz que nós vamos ser felizes através de coisas externas, em nome de Jesus. Mas, meu irmão, isso não é felicidade, isso se chama contentamento e ainda é passageiro. Principalmente porque quando a gente alcança isso, nós já estamos insatisfeitos de novo, querendo, inquieto, vendo outro anúncio, invejando aquele que tem, a gente não tem, e saindo de casa para comprar outro. Nunca satisfeito. Tudo isso faz escapar a tal da felicidade. Você entende isso, sim ou não? Quando a gente busca por fora, como um fim em si mesmo, somente para satisfazer o nosso ego insaciável, nós nunca seremos felizes. Por isso, para Jesus, felicidade nasce aqui dentro. Felicidade não está em nada que você vê. Felicidade tem que estar aqui dentro. Felicidade está no que você sente. Da realização que acontece quando você vê alguém sorrindo do seu lado porque você fez algo por ele. Aqui está o fonte de felicidade. Ela tem que brotar de dentro de nós. Por isso ele inicia a sua pregação aqui não falando do exterior, do que está por fora, mas ele inicia falando do que o exterior provoca aqui dentro, no nosso interior, na nossa alma, o que causa na alma humana. Você entende isso, sim ou não? O sentido da felicidade que Deus deseja nos dar está naquilo que nós somos, não naquilo que nós temos. E por isso o Senhor olha para aquela multidão de gente sofrendo ali e diz para eles esse absurdo: vocês podem ser felizes. Um absurdo? Como? Aprendam a depender de Deus, que o coração vem cheio e vocês vão ser felizes. Tem povo feliz aqui nessa manhã? Tem povo que depende do Senhor aqui nessa manhã? É tudo que você precisa, meu irmão, entenda isso. E as outras coisas, pastor, as outras coisas, calma que ele vai providenciar em nome de Jesus. Mas se não depende dele, vai vir dele? Não vai. Se não depende dele, depende do ídolo. Não vai ser enganado, vai levar rasteiro em nome de Jesus, amém? Compreende isso, é muito importante isso. Dependa daquele que pode, só ele pode nos fazer felizes de verdade. Renuncie a esse projeto de autossuficiência que o mundo tem para mim e para você, porque aqui embaixo, aqui na terra, nunca nada será suficiente, porque suficiente só ele, o nosso Senhor que está nos céus, amém? Você entende isso? E a segunda coisa que eu quero dizer para você então, dessa conclusão, desse Deus que deseja a tua felicidade, é um conselho. Confie no Senhor, porque Ele pode te sustentar, independente da tua situação. Rico, pobre, sofrendo, feliz, rindo, chorando, confia o tempo todo no Senhor, vocês, os ricos, os pobres, os fracos, os doentes, os felizes. Confiem somente no Senhor o tempo todo, porque Ele pode sustentar a gente, independente da nossa situação. Observa, Jesus fala de pessoas felizes e infelizes, né? Jesus fala aqui dos que podem ser pobres, os que têm fome, os que choram, os que são odiados, rejeitados, insultados. E os infelizes podem ser os ricos, os que têm tudo, que estão rindo e que são aplaudidos, que são elogiados, podem ser infelizes. E para Jesus nós podemos ser felizes, mesmo passando por privações. Ué, como? Muito simples, não vivendo somente confiando em nós mesmos. Um pobre que não tem nada confiando em si mesmo é um xarope, sim ou não? Vai conseguir o quê? Da mesma forma, um rico que tem tudo e confia no que tem, é outro xarope pior. Você compreende isso aqui, sim ou não? Querido, em nome de Jesus, nós não podemos achar que nós vamos conseguir sozinhos. Esse é um discurso furado. Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Os ricos podem ser infelizes. Por quê? Porque eles acham isso. Eles podem, acham não, eles podem achar. Tem gente que é rica e não acha não, mas tem gente que acha assim. Eles podem achar exatamente isso. Porque pode achar que não precisa de ninguém, nem de Deus. Porque só confia em si mesmo no que tem e assim pode se tornar o mais miserável dos seres desse planeta. Isso é Jesus Cristo. Para Jesus não se trata de ter riquezas ou pobrezas. Não é ter ou não ter. É de ser um ser humano melhor. O reino de Deus é feito de seres humanos melhores. Às vezes a gente fica aí gastando a nossa energia, a nossa vida com discussões em torno de dinheiro. É uma miséria completa. Joga fora esse dinheiro aí, meu irmão, que ele não serve para você. O dinheiro que entrar na tua casa, na tua vida, ele vai te abençoar. Se está causando contento, joga fora isso porque não serve para você. Não é de Deus. O que vem de Deus te traz paz. Nós temos que compreender isso em nome de Jesus.
Felicidade tem a ver com ser um ser humano melhor, porque alguém que é melhor não é autossuficiente para nada, mas depende de Deus para viver, e por saber disso, confia no Senhor com tudo que tem. A confiança tem que estar no Senhor. O perigo não reside, e aqui, na riqueza em si, mas na falsa segurança que ela proporciona. Entende aqui? Mas eu não posso. Pode ter vontade, quanto você quiser, bilhões, meu irmão. Mas isso não pode tomar o caminho do teu coração. Você entende isso? Porque ela vai te dar uma falsa segurança que vai te levar para um buraco que não tem fim. Os ricos desse mundo tendem a encontrar o seu consolo. Jesus disse isso, né? Vocês já encontraram o seu consolo. A sua alegria, o propósito da sua vida nas posses materiais. A sua confiança está no que podem ver e tocar. Mas Deus você pode ver e tocar. Deus é invisível. E a gente tende a não botar nossa confiança em algo invisível, né? Basta você ter, você confia no que você tem. Em nome de Jesus. Agora, quem não tem nada, pode ser mais feliz de Jesus. Por quê? Porque sabe que tem o Senhor. Sabe, quantos aqui sabem que tem o Senhor? Você sabe? Você sabe que tendo ou não tendo, que tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você tem o Senhor. E nele você pode confiar. Não pode? Nele você pode confiar. Quem tem tudo às vezes ri, é aplaudido. Pode ser infeliz, porque ao invés de confiar em Deus, confia em si mesmo. Entende aqui o problema de Jesus? Por isso, uma avaliação que tem que ser feita, e a gente precisa o tempo todo, é perguntar onde é que está a nossa confiança. Eu estou aqui tribulado, não estou conseguindo dormir, estou pensando naquele negócio, naquela conta, naquela situação, né? É só disso ou sou eu também, todo mundo? Todo mundo? Como é que vai ser? E eu pergunto, onde é que está a tua confiança? Onde é que está? Nós estamos confiando em quem? Será que na nossa conta bancária é isso que nós estamos confiando? Porque ela está no vermelho, então eu estou lascado? Nós estamos confiando na saúde, na popularidade, na nossa formação, no nosso intelecto? Meu irmão, minha irmã, eu quero que essa comunidade maravilhosa receba o Evangelho nessa manhã, convidando ela a depositar toda a confiança na graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Você entende isso? Onde é que tem que estar a nossa confiança? Gente, os desafios que estão sendo pela frente, que não são poucos, financeiros, espirituais, afetivos, psíquicos, desafios enormes, de família, de tudo. Onde é que tem que estar a nossa confiança, querida, a verdadeira felicidade? Terá quem reconhece diante de Deus, que pode ter o dinheiro que for, pouco importa. Para Deus nós podemos não ter nada, pouco importa. Para Ele nós nunca seremos suficientes para nada. Eu e você, independente do que nós temos, nós não somos suficientes para Deus. Para Ele nós sempre seremos seres humanos, pobres, famintos e sendo perseguidos na terra. Isso é ser humano, porque com isso nós vamos admitir que nós dependemos somente e totalmente do Senhor. Entende como é que Deus te vê? Deus olha, Ele não vê as tuas posses, Ele vê aí dentro se você depende dEle sim ou não. É isso que Ele quer buscar em você, é isso que Ele quer ver no nosso coração, porque é assim que Ele nos olha. Ou você pensa que Ele olha e fala, nossa, o Elon Musk é um ser humano melhor que todos os outros da Terra, né? Você acha que é isso que Ele pensa? Deus olha o quê? 2 Samuel diz o quê? Quando Ele vai lá ungir Davi, Ele olhou o exterior. E aí o recado foi o seguinte, queridão, Deus não vê o exterior, a aparência, o que está por fora, Deus não vê o número da conta bancária, Deus não vê a riqueza ou a pobreza, Deus vê o coração, porque o Senhor se aprofunda, e é lá dentro que estão as nossas razões. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Nós temos que aprender a depender do Senhor. Pobreza aqui não significa falta de dinheiro só, pobreza representa aqui o que Jesus elogiou, é a falta de autossuficiência. Quem é pobre para o Senhor e é feliz, é porque não é autossuficiente, não se garante, e sabe que precisa de alguém, que depende do favor de Deus. Essa relação tem que estar no nosso coração, independente do dinheiro que nós tivermos. Pobre é quem sabe que não pode salvar sozinho, não pode se sustentar, precisa desesperadamente de um Salvador, esse é o pobre. Aliás, Mateus, para resolver isso, ele disse lá, pobres de espírito, né? Porque ele não resumiu a questões materiais, mas ele diz, o pobre de espírito é aquele que sabe que depende de Deus. Sabe, é perfeito o Evangelho, os dois juntos resolvem tudo. Entenda, Jesus não diz que os pobres são felizes, porque pobre não se garante sozinho, não se garante na sua popularidade, por isso precisa orar.
E eu quero orar para você nessa manhã, para que Deus nos livre e guarde desse projeto de autossuficiência maligno que estão aí todo dia, enfiando a nossa cabeça no mundo, meu irmão. Nós temos que nos manter desesperadamente buscando e confiando no Senhor, porque o Senhor é a fonte da nossa felicidade, amém? Só nele nós vamos ser felizes, só nele nós vamos para a igreja, independente do que nós temos, nós vamos ser felizes, quando nós aprendemos a depender do Senhor, em nome de Jesus. Portanto, eu já encerro. Amém, queridos irmãos e irmãs? Dizendo que a verdadeira felicidade não está na riqueza, ou no sucesso terreno, mas também não está na privação de tudo. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. Porque tem os da Idade Média que falaram, então tem que ser pobre para ser feliz. Então largaram, abandonaram tudo para ser. Não é isso. Não é tão simples, é mais complicado. Para encontrar a tal da felicidade, nós temos que ir mais fundo, porque felizes são os que se abrem à graça divina, porque é ela que vai sustentar em todos os momentos que ele vai viver. Esse é o homem, a mulher feliz, quem deixa que o Senhor o sustente em todo o tempo. Jesus declara até, lamento muito por vocês que são ricos e que têm encontrado nas riquezas o consolo da sua vida. Sinto muito. E ele está alertando aqui aonde nós estamos buscando consolo. Onde você tem buscado consolo para enfrentar as dificuldades da sua vida? Naquilo que você possui, na esperança de ter algo. Você está procurando consolo nos seus filhos, na sua família, no seu casamento, alguns nas drogas, na carreira, no trabalho, no estudo. Onde é que você está procurando consolo? Conforto. Esse é o alerta. Algo tem que ficar bem claro aqui diante dessa palavra de Jesus. Todas essas coisas podem nos ser tiradas. Jesus disse isso. Todas essas coisas podem nos ser tiradas porque as nossas posses podem ser roubadas. Filhos e filhas podem não realizar aquilo que a gente imaginou deles. Presta atenção. As drogas passam e deixam um vazio muito maior do que antes. Depois de 12 horas de trabalho, você vai continuar com medo, achando que o dinheiro vai resolver, mas o dinheiro nunca é suficiente. Um dia nós vamos entender que consolo genuíno nós só encontramos em Deus. Só Ele é o nosso consolo. Só os que se refugiam na sombra do Altíssimo recebem dele o consolo. Nós temos que entender isso, meu irmão. Nós temos que nos aprofundar nisso, somente nisso e em nada mais. Às vezes, nós vemos situações que o pobre busca consolo na autocomiseração, né? Porque, como ele é pobre, ele é coitadinho. É? Não. Não tem coitadinho para o Senhor, não. Nós temos que ser pobre e nos alegrar. Aliás, alegrar não, é regozijar, é exultar, é pular de alegria. Por quê? Está faltando, mas sabe por quê? Porque você está diante de uma oportunidade de aprender a depender daquele que pode suprir tudo na tua vida, e a gente faz? Precisa. Às vezes a gente visita gente que não tem onde morar, e se acha coitadinho, e tudo que Deus está falando, fala para ela se levantar e orar que eu vou ajudar. Sim ou não, Lê? Então onde é que a gente está buscando o nosso consolo? Abandonar essa autossuficiência, e saber que nós precisamos, que sem Ele nós não vamos conseguir nada, meu irmão, em nome de Jesus. Essa é a pregação do Senhor Jesus. Você vai para casa hoje, e chegando lá, a propaganda vai dizer que você pode fazer, tá bom? Que você é o cara, que você tal, que você tem que pensar na sua própria vida, que felicidade é quando você trocar aquele carro que está batendo viela lá, sabe? Troca ele que você vai ser feliz, que você, a roupa da moda, a casa mais linda e tal, aí você vai ser feliz, e todas essas coisas, mas nessa hora, lembra-se que Jesus pregou uma palavra para você, Ele ministrou a palavra para você, e nela o Senhor diz que o verdadeiro sentido da felicidade não está em nada disso que está do lado de fora, querido, em nome de Jesus. O sentido da felicidade para o Senhor é outra. Você não será feliz por nada do lado de fora. Da mesma forma, é mentira que você conseguirá ser feliz sozinho, sozinha. Não existe felicidade nisso. Isso é um projeto maligno. Isso não existe. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. O que adianta toda essa fortuna para você colocar embaixo do colchão e não ter uma pessoa para dar uma risada junto com você? Entende o Senhor Jesus? O que adianta? Tudo isso aí se você não tem lugar para poder abençoar alguém. Querido, não adianta isso. Quando você ouvir essas coisas que eu ando dizendo para ele, eu quero que você repreenda em nome de Jesus. E eu quero que você diga, presta atenção, eu quero que você diga, escuta, eu vou ser feliz. Por quê? Porque Deus deseja a minha felicidade. Eu vou ser o mais feliz morador de São Bernardo. Por quê? Porque o Senhor quer me ver feliz, e é isso que eu serei em nome de Jesus, amém? Você vai dizer, eu vou ser feliz, porque Deus disse que eu não vou ser feliz sozinho, assim eu não vou conseguir nada, e é por isso que eu vou me render à palavra, e eu vou sim ser feliz. Você quer?
Você vai ser sim ou não? O Senhor me quer feliz e eu serei. Porque eu sei que toda a suficiência que eu preciso não está aqui em mim, mas virá dele, em nome de Jesus. Virá no Senhor que fez os céus e a terra. Você entende isso? Você entende o que o Senhor ora para nós? Você entende que o Senhor não exclui as pessoas pelo dinheiro que elas têm, nem inclui? Esse é o teu Deus. Não é de mim, não é do que eu tenho, mas é dele que virá. Eu serei feliz, porque eu sei que o Senhor me ama. Você sabe que o Senhor te ama? Você sabe que o Senhor tem o melhor para a tua vida? Você sabe disso? O Senhor planeja o melhor para você, em tudo que você for fazer. Eu sei que o Senhor me ama, e por ir muito me amar, Ele veio aqui hoje me abraçar com uma palavra que me chama a me regozijar, a pular de alegria, seja rico ou seja pobre, eu tenho que pular de alegria e me encher de toda a plenitude que só Ele pode me dar, e eu serei feliz na terra, em nome de Jesus, amém? Onde é que está toda a felicidade? Eu pergunto, eu queria que você respondesse, aqui ó, levanta a mão assim, cadê a felicidade? Diga assim, aqui ó, aqui está um homem feliz, aqui está uma mulher feliz, porque a minha confiança está no Senhor, a minha dependência inteira dEle, só dEle eu dependo, por isso eu sou feliz, em nome de Jesus, amém? Amém. Tem povo feliz aqui nessa manhã? Dá um sorriso assim, bonitão, bonitão. E diga, amém, glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe você, que o Senhor te alcance todo o tempo, com a graça dele.